Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Chiesi e agora Vitor Matias aí, retornando aí para bater um papo aí com a gente no Retorno Cast. E o assunto de hoje, crédito privado. O que a gente está passando? Qual que é o momento do crédito privado? Como essa dinâmica funciona para fundos de investimento aberto, para fundos listados, fundos CETIPados, fundos imobiliários. Ou o próprio crédito. Então, gente, primeiro, obrigado aí pela participação, pela disponibilidade. E eu queria abrir esse tema com um fator que deixou muita gente aí com um friozinho na barriga, que foi Americanas, na sequência Light, esses juros continuam altos. O que esperar desse momento aí para esse ambiente de crédito privado? É um revés ou uma oportunidade? Essa pergunta é difícil, hein? Não, vamos deixar com o Chiesi a primeira vez aqui. Maravilha, vamos lá. Acho que, antes de mais nada, tem que entender o que é a negociação do crédito privado, né? Você tem um ativo, que é negociado a mercado, só que o preço de referência vai ser em função do nível de risco que aquele mercado está endereçando para aquele setor ou ativo. Então, você tem uma empresa de petróleo, por exemplo, o mercado de petróleo vai definir muito qual que é o nível de risco que aquela empresa está correndo naquele setor. Então, se o mercado está muito positivo, aquela empresa ela vai ter uma maior demanda para aquele crédito porque ele está mais seguro. Então, ela tende a ficar mais cara. No crédito, a gente tem uma vantagem que é uma taxa de juros contratada. Então, o investidor ele vai comprar um ativo que vai remunerar CDI mais uma taxa ou IPCA mais uma taxa. Então, é por isso que é uma renda fixa, né? Porque ele vai ser... A regra de remuneração está bem clara desde o começo. Quando a gente fala de risco, né, no crédito privado, o risco de uma empresa dar um calote, um revés no setor, ou até se for um risco macroeconômico, ou uma fraude, eventualmente... você aumenta o retorno exigido para aquele ativo. Então, o CD mais 1 vira CD mais 10, por exemplo. Então, isso traz uma depreciação ou uma apreciação dos preços dos créditos no mercado naquele dia. O que a gente está vendo agora, né, na verdade, é um chama de risk-off, né, uma fuga de capitais, fuga entre aspas, né, mas é uma aversão a risco do mercado, porque a gente teve ali algumas empresas muito grandes passando por momentos muito difíceis, seja uma fraude, igual o Matias comentou, ou até um momento de risco fiscal no Brasil, ou Bolsa Americana caindo, Bolsa Brasileira caindo, todo mundo vai para o flight to quality, né? Vai para ativos mais seguros, basicamente a Treasury americana. Então, acho que isso dita muito o preço hoje. Existem papéis que são oportunidades de compra, existem papéis que são oportunidades de fuga, vamos dizer assim, né? Não de perder sair, liquidar. Não perder é melhor do que você ganhar, né? Então, e a gente, só para tentar consolidar isso tudo, existe um indicador no mercado, que a JGP consolida, que é um indicador que ele veio para inovar bastante no mercado de crédito, que é o IDEX. É o IDEX TI, né? Que você consegue acompanhar como é que está esse nível de spread de uma carteira modelo que eles definem. Então você acompanha, o IDEX está subindo, está caindo, os spreads estão aumentando ou caindo respectivamente. Então você tem uma noção de preço ali, de como é que está o mercado. E a gente compara, obviamente, pré e pós-pandemia, pré e pós-Americanas e Light, você acompanha pré e pós-eleições. Então você tem ali alguns eventos que vão causar o IDEX a abrir, né, aumentar o spread do mercado ou diminuir. E aí você decide se é momento de compra ou de saída, né? Queria até que a gente falasse um pouquinho melhor desse contexto do spread, que muitas vezes não fica claro para as pessoas. O que é essa abertura de spread? O que é esse fechamento de spread aí, Chiesi? Tá. Então, o que é o spread, tá? É o retorno excedente sobre o benchmark que aquele investidor está exigindo. Então, vamos supor aqui, vamos pegar um carro, na tabela FIP, por exemplo. Se você tem um carro que ele já está muito gasto, muito usado, você vai pedir que vai comprar esse carro com desconto sobre a tabela FIP. Porque o carro está bem depreciado mais do que você esperaria da tabela FIP ali. Então você vai pedir um valor menor para comprar esse carro. O carro vale, sei lá, 50 mil, você vai comprar por 40, por exemplo. No mercado de crédito é a mesma coisa, só que esse desconto, né, a gente vai considerar o spread. Então, quando a gente está falando de valor futuro,
que é ao contrário do que a gente está falando de um carro, né? Um valor futuro, eu quero receber R$1.000 lá na frente. Eu vou querer receber o CDI mais uma taxa a mais. Então... Porque você vai estar sempre comparando com um título público, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. A baliza necessariamente vai ser sempre um título público. Exatamente, né? Existem alguns ativos que são pré-fixados, mas no fim do dia tudo vai se referenciar ao título público. Né? Isso define algum setor, por exemplo? Assim, por exemplo, Americanas deu problema. Os spreads de crédito aumentaram. Mas aumentaram maior para o setor de varejo, para debêntures, créditos de varejo, proporcionalmente a outros, ou aumenta por si só, o mercado inteiro aumenta spread e é isso aí, ponto final? O mercado, você tem, né, aqui o mercado de crédito é muito ilíquido no Brasil, né, então existe uma dinâmica que vai se contaminando no mercado, mas sim, varejo tende a sofrer um pouco mais. Na pandemia, o turismo foi o que mais sofreu de longe. Né? Então, no mercado de turismo, todo mundo exigiu um retorno acima do CDI, muito acima do CDI, para poder ter aquele risco, aqueles R$1.000 lá na frente. Então, isso acaba se contaminando nos setores. Então, em Americanas, por exemplo, o varejo sofreu um pouco mais. Né? Mas não só varejo. Aqui aí entra muito a sutileza da gestão dos recursos, da gestão de recursos, né? Porque se uma empresa que era AAA, que era Americanas, tinha uma fraude e era auditada por uma Big Four, por exemplo, né? Que era no caso era a Price, né? Quem garante que todas as empresas que a Price audita também estão certas? Então você teve uma contaminação também em empresas que são AAA, AA, empresas de altíssimo valor. E esse é o problema. Porque se a sua referência de qualidade está ruindo, quem é de menor qualidade vai sofrer mais ainda. Né? Se o seu alicerce está ruindo, o telhado também vai cair. Né? Então, fica o que a gente viveu ao longo desse ano foi em grande parte por causa disso. Né? Os alicerces da economia acabaram se mostrando um pouco mais frágil do que a gente imaginava, né? E aí contaminou. Então, o IDEX estava 1,8 no começo do ano, subiu para quase 2,5. Mas subiu nem 1%, um ponto percentual? Sim, mas é uma abertura muito grande, quando você pensa no mercado que ele é muito pouco volátil, que é o mercado de crédito. O preço... Tendo mais prêmio de risco para quem quer consumir aquele tipo de papel, né? Exatamente. O spread, você aumenta o prêmio de risco em relação ao título público para quem quer consumir aquele papel, dada a oferta e demanda. Isso olhando o papel individualmente. Mas a gente vê que isso afetou também os fundos de investimento aberto, inclusive aqueles fundos mais líquidos que tiveram a marcação a mercado, tanto por conta de uma situação específica ali da Light, da Americanas, quanto essa contaminação de spread. Não foi nem por conta do DI futuro, né? Foi muito por conta dessa contaminação de spreads, né, Chesel? O que aconteceu na prática ali? O IDEX, que eu comentei aqui, subiu para 2,8 foi sem Americanas, ou seja, o mercado contaminou totalmente. Né? Todo mundo ficou com medo, né? E foi correr para as colinas para buscar um ativo mais seguro ou, né, vender o que tinha. Os fundos de multimercados, né, eles têm uma questão regulatória que eles exigem que eles marquem a mercado. Exige que eles marquem os ativos que eles têm no último valor negociado, pelo menos a média negociada ali. Se não tem a negociação, a Ambima dá a referência de preço ali, que vai ser o valor na curva, né? Então, o dia se alguém vendeu muito, não interessa. O fundo que não vendeu vai marcar. Uma analogia que eu faço pode não ser o seu dia, mas se você está no avião e é o dia do piloto, vai ser também o seu dia. Então não interessa se você está saudável, tá tudo bem. Se o cara que está coordenando o mercado, se o cara que ele é relevante no mercado, ele começar a sofrer, todo mundo sofre junto. Mas eu não vendi meu papel tá igual aqui, CDI mais 2. Tá, mas se o mercado marcou a CD mais 5, o teu papel vai ser marcado ao PU de CD mais 5. Então, o gestor que está fazendo tudo certinho, ele vai sofrer porque o preço do mercado caiu. É igual a ação. Se você tem um valuation de uma ação que vale R$40 e alguém negocia a 30, a tua cota vai cair. Os gestores de crédito estavam muito confortáveis com a carteira deles, só que teve um ou outro evento, os cisnes negros que a gente fala, né, um Black Swan que veio do nada ali e jogou tudo para baixo, machucou muito o mercado de crédito, né? Inclusive fundos imobiliários, né?
Aí seria meu próximo contexto, porque a gente tá falando dos fundos abertos, aqueles fundos que naturalmente depende, né, da entrada de cotista, resgates, né, ele tem que gerir essa participação, mas quando a gente vai para o mercado de fundos imobiliários, e olha que a abrangência hoje de fundos imobiliários de papel tá muito maior, aí a gente pega até infraestrutura entrando no mesmo pacote aí, que é diferente o tipo de gestão, porque é uma negociação no secundário, mas mesmo assim a gente viu impactos significativos ali em alguns ativos na cota, né, Vitor? O que aconteceu? Foi por conta disso? Teve outros fatores? Assim, vamos começar assim. Tava bom ouvir o Chiesi, mas já que passaram a bola para mim, o que acontece, né? O mercado de crédito ele já é pouco líquido por si só e a gente está falando aqui de fundos multimercados ou fundos, né, de CDI ali que a gente estava acostumado de crédito, que eles têm volumes de 4, 5, 10, 15, 20 bilhões de reais e a gente ainda já considera isso pouco líquido. Quando você vai trazer isso para fundo imobiliário, entendam que a gente está falando de um fundo grande imobiliário, ele tem 500 milhões. Então, assim, o crédito que está lá é menos líquido ainda. Então, assim, ele já não tem a liquidez que tem. Os spreads subiram, as cotas dos fundos imobiliários são necessariamente também precificadas a mercado. Então, o valor patrimonial de um fundo de papel, de crédito, ele nada mais é do que a precificação dos papéis dele a mercado. Então, você teve uma marcação para baixo muito mais expressiva nos fundos imobiliários no início do ano com essas crises de crédito. E necessariamente a gente vai envolver um outro ponto, que aí, assim, o Chiesi está aqui para me corrigir se eu estiver muito errado, mas o mercado de fundo imobiliário ele foi originado majoritariamente de 19 para cá, 18, 19 para cá. E eles originam, ou seja, eles cedem crédito para o mercado de forma própria para players menores, que necessariamente não têm, eventualmente, uma classificação de rating AA, AAA, por uma agência regulatória de rating grande, e tem, às vezes, uma regulamentação própria da própria gestora, mas aquilo ali tem pouca serventia, de fato, para o mercado. Então, em resumo, são títulos de rating 0, eles não têm classificação, não tem negociação de volume, porque o fundo origina, toma 90%, 95% para ele próprio, às vezes 100%, enfim, ou divide entre dois fundos de casas distintas que são amigos, e você não tem, de fato, uma precificação relevante ali. Então, aí acaba sendo mal precificado. Como eles foram emitidos numa época que o juro estava baixo, ou em queda até 2%, e a gente veio um agravo de pandemia, a boa parte desses devedores são bem menores, inclusive, do que o mercado de debêntures, enfim, de créditos maiores, não tem capacidade de pagamento numa taxa que foi para cima. Então, a gente não tem só o agravo do spread, a gente vai ter agravo também, efetivamente, da inadimplência. Boa parte do mercado de fundo imobiliário de crédito começou a sofrer um efeito de inadimplência, que foi emitido a um juro de 6%, 7% em 18%, 6,5% ali que foi caindo até 19%. Veio 2020, o juro caiu para 2%, ficou super atrativo para os pagadores, para os endividados ali do mercado. De repente ele saiu de 2% para 14%. O mercado ele já é um negócio, né? CDI mais 2%. O CDI subiu, ele está pagando agora mais. IPCA em 2021 foi 12%, 10%, né? Eu acho que fechou o ano de 21 em 10%. E o cara estava lá com IPCA mais 10%, IPCA mais 12%. O devedor não tinha capacidade de pagamento. Naturalmente, os projetos começaram a ruir, a inadimplência começou a chegar, teve o agravo dos spreads e a gente começou a ver agora fundos efetivamente dando o famoso calote. Calote, a empresa não tinha como pagar, começou a quebrar, o projeto ruiu e o fundo, por ser pequeno, os projetos eram 10, 15% do fundo, às vezes até mais, a cota não segura. Acaba indo junto. Acaba indo junto. E o mercado de fundo imobiliário aí tem um próximo, na minha opinião, não só agravo, mas uma característica que é inevitável, que ele é composto de 95% de pessoas físicas que saíram de um porto seguro para um porto um pouquinho mais arrojado, mas ele ainda não queria uma ação que era mais difícil de compreensão. E ele acabou entrando nesse mercado pujante que foi ferozmente incentivado. E aí saiu ali de 19 para 22, de 500 mil pessoas investindo para 2 milhões. A gente está falando de 90% de pessoa física que não estava acostumado, nunca tinha passado por um processo de crise de crédito. E agora a gente está vivendo isso. Naturalmente, você não vai segurar o preço dos ativos para isso, né?
E por isso a importância da gestão, né? Porque quando você fala de diligência, olhar para o ativo, pulverização, a gente volta a olhar para a gestão, né? Como que aquilo é configurado, como que estão os níveis de exposição, né, para uma estrutura de alocação, seja num fundo aberto, né, uma gestão profissional, realmente uma gestão com diligência, quanto num fundo de papel, né? No fim das contas, é sempre a cabeça do gestor, né? Como o gestor ele vai coordenar a operação dele, né? Quando você vai para um fundo aberto, eventualmente você vai para fundos que vão comprar coisas mais líquidas de mercado, embora ainda seja pouco líquido. Quando você vai para fundo imobiliário, você tem um agravo de risco, que é a capacidade de originação do gestor e de manutenção daquele projeto. É um pouquinho mais delicado. E também tem um fluxo de compra e venda do ativo também, né? Então você também tem uma variável ali que é o mercado querer ou não aquele fundo. Se o mercado não quer aquele fundo, além do calote, você pode ter uma marcação no preço do ativo, que ele é onerado mesmo que os ativos não sejam tão graves assim. Então, por exemplo, você tem a patrimonial, que vai gerar em torno de um valor, teve um calote, a patrimonial cai, mas o mercado começa a vender e o valor do mercado cai mais ainda. Por conta da regra, lei de oferta e demanda, né? Exatamente. Tem crise de credibilidade da gestora. Tem crise de credibilidade da gestora, enfim, tem também o efeito venda das pessoas físicas olhando para aquilo, achando que aquilo vai quebrar e saindo, o preço vai naturalmente caindo, né? E acho que o que é importante, né, tem em consideração que mesmo assim, né, a gente está pensando num mercado que ele é super importante para o Brasil. O mercado de crédito, ele é o que... Na verdade, o crédito, ele é o que faz a moeda ser forte no fim do dia, né? Então, o mercado de crédito ele não vai acabar. Isso é importante deixar bem claro. Mas eu tive um ponto de... meu fundo caiu bastante, meu fundo caiu bastante. Se você confia no gestor, né, se você tem uma gestão profissional, uma gestão muito boa ali, mesmo que o preço do ativo hoje, né, ele possa estar mais abaixo, é um negócio de longo prazo, o mercado de crédito não vai ruir, né? Não é o fim do crédito, o credit crunch, isso não vai acontecer, né? Porque é o que faz o Brasil investir em infraestrutura, é o que faz o Brasil dar crédito para a pessoa física poder consumir e tudo mais, então isso não vai acabar, fato. Então é importante ter em consideração quem que é o gestor, o que ele faz, o que ele está fazendo com relação ao risco que está acontecendo no mercado hoje. Então, está tomando um default, como é que está sendo a interlocução desse gestor com os outros cotistas daquela debênture, por exemplo, vamos supor uma debênture aqui, e eventualmente isso pode ser um ponto de entrada, não um ponto de saída. Né? Porque é um negócio de longo prazo, né? O que a gente sempre fala, investimento é a transferência do impaciente para o paciente. O cara que tá paciente, o cara que entende a dinâmica, ele fala, putz, caiu, mas eu vou comprar mais então. Porque eu já gostava antes, eu gosto mais ainda quando tá barato. Então é importante ter essa frieza, né? E falar assim com o assessor, porque o assessor ele pode dar uma orientação de, melhor manter, não vamos sair, realmente aconteceu um negócio que é irrecuperável e tudo mais. E crédito, ele tem muito essa dinâmica, né? Quando dá errado, demora para você conseguir recuperar, mas também demora para dar errado. Então confiar no gestor é fundamental, né? Perfeito. E quando a gente olha para a dinâmica de crédito privado, no Brasil, essa expansão realmente não acontece faz muito tempo, faz pouco tempo que existe um mercado secundário com pujança, com mais liquidez, e desafios como esses são mais normais do que parece, né? Se a gente pegar o histórico dos Estados Unidos, inclusive, passou por diversos problemas, diversas dificuldades, e isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento, né? De uma estrutura como uma estrutura de emissão privada, crédito privado, mas sim, existe um contexto ali de oportunidade que, uma vez que você saiba o teu propósito como investidor, entenda os riscos, né, inerentes ao ativo, saiba como pulverizar, né, tem uma chance ali interessante de captura, né, de bons resultados pegando spreads. Às vezes as pessoas no desespero querendo vender, você pega ali uma pechincha ali, seja num fundo que é da tua gestão de preferência, ou seja no ativo direto, né, e de tempos para cá, a gente tem visto um mercado sendo desenvolvido atrelado a CETIP, que ele pega, né,
o melhor do universo de volatilidade, só que esse a gente precisa ter um cuidado redobrado para gestão, né? E esse mercado ele vem crescendo bastante, né, Chese? Não sei se eu tava tentando pegar alguns números aqui, eu não consegui para gravar o podcast, mas tem tido uma adesão cada vez maior aí do mercado, que são os ativos de crédito setipados, aqueles lá que tem uma marcação a mercado com menor liquidez, né? Leva mais tempo de marcar a mercado, mas é exatamente por isso que merece uma maior atenção, por isso que é necessário o acompanhamento aí de um profissional de mercado, né? Seja um assessor, um alocador, um gestor, né? Como que você tem visto essa pujança aí no mercado relacionado? Você primeiro. Se diz os fundos setipados, né? Tá, a grande sacada é a marcação a mercado, ela beneficia na transparência do fundo, né? A transparência dos ativos que você tem marcado ali, né? Os fundos setipados, eles vão fugir um pouco dessa dinâmica de preço. Não quer dizer que não seja transparente. Por contrário, requer mais ainda a transparência do gestor sobre o que está acontecendo com o fundo. A diferença é que ele é um fundo que não vai ser marcado a mercado na dinâmica que os fundos multimercado, os fundos de renda fixa, por exemplo, seriam marcados. Então, o investidor que está realmente por longo prazo, pensando numa tese de 4 anos, por exemplo, 5 anos, ele quer fugir dessa dinâmica de marcação de abriu o spread, o fundo caiu. Putz, isso me dá um lucro e prejuízo na minha carteira que eu não quero ver. Então eu vou olhar para o setipado pensando justamente numa redução da volatilidade. E mais, o fundo setipado, ele tem como premissa também a listagem daquele fundo em bolsa. Como se fosse, muito mal, comparando um private equity, por exemplo. Você tem a empresa ali que você quer tornar ela muito performática para listar em bolsa. O fundo setipado ele também tem essa premissa de que, olha, vou montar um fundo aqui, vou criar um histórico dele, vou entregar performance para o meu investidor, mas eu vou ter uma chance de saída desse fundo via listagem em bolsa, via IPO daquele fundo em bolsa, né? Um fundo imobiliário, por exemplo. Então, dá ao investidor o benefício de ter um retorno interessante no meio do caminho e, no final, saída de bolsa. O lado perverso é que, se você tiver alguma reprecificação forte dos ativos ali, vai demorar mais para você ver que, de fato, o negócio azedou. É por isso que é fundamental a transparência do gestor ali. O assessor de investimentos, ele deveria dar essa transparência, né? Na SFN a gente tem uma área de alocação que acompanha os setipados, então a gente deveria estar próximo de quem a gente aloca, para quando o cliente estiver preocupado, o assessor tem acesso a essa área e o assessor consegue dar essa transparência, dar esse pós-venda para o nosso cliente. Então, é fundamental ali o investidor ter ciência de que é um ativo que ele não vai conseguir sair, ele é ilíquido, tá? A negociação no secundário, para vender o fundo, geralmente ela tem um peso, né, de marcação, de deságio e tudo mais, então a gente recomenda a não saída. Mas aí também a gente vai te dar um fruto bem bacana ali, de um retorno bem acima do CDI, mediante a não marcação do ativo a mercado e uma potencial saída numa listagem secundária, né? No momento, no caso. E Vitor, quem está desesperado aí com os fundos imobiliários, fundos de crédito, é para ficar desesperado mesmo ou tem oportunidade aí ainda nesse mercado, nesse momento? Essa pergunta é aquela pergunta que a gente sempre vai ser clichê na resposta, né? Oportunidade sempre tem, né? Mas o que é importante, eu acho, né? Pegar esse ensinamento dessa oscilação forte que a gente está tendo de crédito agora no mercado, que na minha opinião, vocês vão me corrigir se eu estiver completamente equivocado, é que tudo tem preço. Se tudo tem preço, tudo tem vol. Não importa se você vê ou não, mas tem. Então, assim, se você está confortável em enxergar a volatilidade, faz parte do jogo. Se você não está, fundo setipado talvez seja um caminho, mas não coloque na sua cabeça que ele não tem vol. Ele tem. Você só não enxerga. Um imóvel tem volatilidade. A gente não enxerga. Um terreno, enfim, tudo tem preço. As coisas, os ativos, eles têm preço. Então, quando a gente fala de preço barra variação de preço, a gente vai chamar de volatilidade a variação desse preço. Então, quando você tem uma marcação ruim de preço, ou seja, a gente estava preço 100, agora está 80, a gente tem 20% de desvalorização desses preços, agora faz mais sentido ainda
na minha opinião, que o investidor tenha um profissional por trás dele, ajude ele, um gestor, um gerente, um assessor, enfim, alguém que esteja dentro desse mercado, que possa traduzir para ele o que são oportunidades e o que eventualmente são riscos que realmente não vale a pena correr. Sempre vai ter, seja hoje, daqui para frente, no ano. O maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, tem 1 zilhão de oportunidade e 1 zilhão de cagada, 1 zilhão de furada. Pode falar. Não tem? E como tem? Então, assim, quanto maior fica o mercado, quanto mais líquido fica o mercado, mais oportunidades vão ter. E não necessariamente a oportunidade de hoje não é a cagada de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer com o mercado. Até então, até 3 anos atrás, se alguém me falasse... Até janeiro, Americanas era... exato. Até janeiro, Americanas era um baita negócio. Todo mundo queria emprestar. Todo mundo emprestava dinheiro. Assim, em 2018, quando a Light emitiu o crédito, era um puta negócio. Quer dizer, a jornada do investidor não é comprar e sentar em cima. Tem que acompanhar. E para acompanhar, naturalmente, você precisa de alguém que está lá dentro do mercado para você. Então, tem sim um monte de oportunidade no mercado. Essas quedas expressivas de fundo imobiliário, se eu puxar um pouco a sardinha, eu acho que está extremamente descontado. Está comprando R$1,80. E aí vai da gestão de risco do gestor, inclusive também do próprio mercado, né? Ter esse espaço-tempo de devolver esse R$1 para o investidor, ou seja, ele vai ganhar esses 20%, 25% aí de alta. E aí é uma questão de paciência, né? Os impacientes, os pacientes, enfim, tudo leva tempo, né? Ganhar dinheiro não é do dia para a noite, não é loteria, né? Perfeito. E um tema importante, né? A gente está falando de crédito e a gente está falando de uma opção, além dos bancos, né? De transferência de riqueza daquele que tem excesso de dinheiro para quem está precisando de dinheiro, seja para investimento, seja para reposicionamento, seja o que for. Então é um ambiente que, por mais que passe os sacolejos, vai existir se a gente acredita que a gente ainda vai ter capitalismo pela frente, né? É a força do negócio, né? A base da moeda é o crédito, né? Sem crédito não existe moeda. Exatamente. Então, o contexto, ele foi formado... para muitos inexperientes ali, né? Mas que esse contexto de volatilidade é o contexto real para quem busca uma diferença de resultado ali na linha do tempo. Vou né? até trazer um aspecto sobre isso, né? É que o Brasil ele tem uma história de inflação que ela machucou muita gente durante muito tempo, né? Os nossos pais, por exemplo, contam como é que era a negociação de contratos naquela época, era uma coisa absurda. Então o Brasil tem o CDI, né? Então o Brasil é tudo pós-fixado, é CDI mais taxa, IPCA mais taxa. Se fala para o americano isso, ele acha que isso é absurdo, né? Por quê? Nos Estados Unidos é tudo pré-fixado. E então a volatilidade é uma coisa corriqueira para o investidor estrangeiro, não americano, mas mundial, né? Então todo mundo tem uma negociação que é pré-fixada. Então até o cara mais conservador americano investe em ativos de risco. Para o investidor conservador americano, ele vai investir em bolsa. Porque daqui a 30 anos ele vai ter uma empresa de altíssimo valor, né? A gente imagina que a Apple vai estar lá daqui a 20 anos. Então ele acostuma, independente da oscilação de preço, ele entende que isso faz parte do negócio. Então o investidor brasileiro, ele está, vou falar uma besteira aqui, mas está mal acostumado com a baixa volatilidade do mercado, porque é tudo pós-fixado. Agora, quando você pega um investidor americano, é tudo pré-fixado. Então, até o crédito mais, até uma treasury, até um bond de uma empresa AAA, uma John Deere, por exemplo, que a gente fala bastante aqui na SVN, até esse papel tem volatilidade e é uma oscilação grande. Só que para o investidor pessoa física, ele está mais acostumado com isso. A gente está começando a caminhar para algo parecido com isso. O mercado ficando cada vez mais líquido, que é o que o Vitor Martins comentou, de crédito, a base da moeda e tudo mais. O mercado ficando cada vez mais líquido, a gente vai tendendo a um pouco desse mercado de mais volatilidade, mesmo no ativo conservador. Por quê? Quanto mais volatilidade, quanto mais oscilar o preço, quer dizer que tem mais negociações daquele papel. Quer dizer que você tem um mercado cada vez mais normal. Então, é de se esperar que tenha mais volatilidade de preços nos ativos, porque está tendo cada vez mais negociações, cada vez mais líquido, e isso torna mais transparente a compra e venda de ativos. Então, eu acho que é uma mudança sutil, o investidor de longo prazo não deveria assim, se preocupar com isso,
mas a volatilidade ela é algo presente em investimento em qualquer ambiente, qualquer mercado. É o que ele falou, a vol ela tá lá, mas você não enxerga. Né? Perfeito. E inclusive, por isso que a gente bate na tecla aqui na Mais Retorno também, nos nossos podcasts, que a diversificação é fundamental no momento que você quer proteger aí o seu portfólio. Então, se ficou alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque aqui nos comentários. Queria agradecer aí a participação de vocês aqui desse bate-papo meio rápido, mas que falamos muita coisa aqui. O mercado de crédito ainda engatinhando, tá mais do que engatinhando já no Brasil, mas tem muita coisa pela frente. Mas para quem tá sofrendo nesse momento, lembre-se, olhe para o seu perfil, busque consolidar, né, o seu portfólio de acordo com aquilo lá que você está disposto a correr de risco, porque mesmo renda fixa / crédito privado tem risco e muitas vezes é um risco bem agressivo, viu? Obrigado, até a próxima, pessoal!